começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do nosso podcast de basquete, o Ed 3. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com meus amigos Gabriel Spangero e Michel Braga, para discutir o que de melhor tem acontecido na famosa e mais famosa liga de basquete do mundo, a NBA. Gabi, Michel, muito bem-vindos a este episódio. Tudo bem com vocês? Melhor agora que dezembrou aqui, NBA se aproximando da rodada de Natal, tomando corpo, os times mostrando a que vieram ou não, né? A gente vai falar disso, né? Quem tá mostrando ou não a que veio. E mais uma vez é um imenso prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Fala pessoal, boa noite aí, prazer estar com vocês também. E a rodada de Natal a gente tinha, agora eu não lembro se era Brooklyn e Lakers, né, que estava se desenhando lá, porra, como o maior confronto de todos. Agora acho que começa a tendencionar para um dos lados aí, né, cara? Vamos ver, ainda tem mais um mês aí, basicamente, para a gente entender se vai ajustar de um lado ou de outro, mas algumas impressões já ficam, né? Acho que daqui a um pouquinho a gente pode fazer um episódio especial Los Angeles Lakers, assim, para discutir em profundidade como está esse time que desperta os corações de muita gente. Mas falando de coisa boa, falando de rodadas e do que tem acontecido, ontem, dia 30 de novembro, tivemos um dos jogos mais aguardados deste início de temporada, em virtude do desempenho dos dois times que jogaram ontem, né? Quem jogou ontem, meu querido Mano Mixel, que era tão aguardado assim? Cara, só as duas melhores campanhas da NBA, com jogadores aí que figuram o tempo todo. Um deles é top 1, a gente falou disso no episódio passado, mas do outro lado tem dois jogadores que também costumam figurar aí pelo menos no top 10, às vezes no top 5 de MVP, que são os nossos queridos Golden State Warriors e Phoenix Suns. Jogaram ontem, aí meia-noite. Na verdade, jogaram hoje, né? Se a gente for parar, estamos gravando aqui dia 1º de dezembro às 19h58. Então, no Brasil, eles jogaram hoje, que foi meia-noite de hoje, no Arizona, em mando do Suns, que acabou levando a melhor. Muito bem, verdade. O jogo para nós brasileiros foi hoje, né? E Gabriel, o que achar desse jogo? Como o Mano Mix antecipou, vitória do Phoenix Suns, 17ª vitória do Suns, bateram o recorde da franquia, né? Chegaram na maior marca da franquia até o momento, que eram 17 vitórias seguidas. A maior marca da NBA são 33 vitórias seguidas. O Suns ainda está longe disso, falta metade praticamente do caminho. Ali ainda. Mas vem num rompante aí espetacular, né? Não, vem numa sequência aí diferenciada. O único time que manteve aí uma sequência tão grande, né? Acho que o que se estava desenhando ontem era o que muita gente esperava, com todas as atuações espetaculares do Curry, né? Uma possível vitória de Warriors, né? E isso estava até se desenhando num primeiro momento, né? No começo do jogo, mas o Suns conseguiu ali anular basicamente por completo, né? O Stephen Curry, né? Que teve uma das piores, acho que a pior campanha da história dele, né? Da liga dele, né, de todos os jogos aí, que pô, mostra como que o Suns fez um trabalho defensivo absurdo em cima do Golden State como um todo, né? E você tem também o Suns podendo fazer história aí no próximo jogo e quebrando o recorde da franquia, né? E o próximo jogo é no dia 2 amanhã contra Detroit Pistons, que é uma das piores campanhas, é uma das melhores contra uma das piores. Então, assim, é muito, muito provável que isso aconteça, quebre o recorde, a não ser que tenha uma reviravolta gigantesca que é bem improvável de acontecer. O Suns sofre alguns jogos, né, sem Devin Booker, que teve uma lesão na coxa, agora não sei exatamente quantos jogos, e nessa semana ainda,
bem lembrado pelo Manamix. Na sexta-feira, dia 3, tem de novo Suns e Warriors, dessa vez na casa de Warriors, então outro jogo extremamente esperado aí para essa semana. Em São Francisco, né, o próximo jogo. Acho que se a gente for olhar aí para um curto período no futuro, talvez até para além de um curto período no futuro, é maior ameaça essa série invicta do Suns aí. Acho que o Suns fez de fato um trabalho, principalmente defensivo, em cima do Curry ontem, espetacular, né, como vocês falaram. Mas acho que um novo jogo. Primeiro que, obviamente, o Golden State não gostou do que aconteceu e eles vão pensar em como se livrar disso, em como... E lembrando que, além de tudo, o jogo foi durante a maior parte do tempo muito parelho, né? Mais para o final ali que o Suns conseguiu tomar o controle de fato. E aí, jogando em casa, acho que o Golden State vai querer dar o troco. Para quem nos assiste, vê aqui Chapolin, né? Vou usar uma frase aqui de uma série paralela aí. Dizem que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, mas ainda assim eu tenho certeza que o Golden State está louco para se vingar. Essa aí você tirou do fundo do baú, hein, cara, da galera que assistiu Chaves no SBT ali. Essa foi cringe. Muito bom. Isso talvez eu tenha entregue a minha idade? Talvez. Isso. Só para adicionar, Stephen Curry fez apenas 12 pontos na partida de ontem. Teve míseros 19% dos arremessos de quadra. Foi o pior aproveitamento da história do Curry na liga. Ou seja, ele foi muito bem marcado. Compensação, o Warriors teve uma noite de Jordan Poole jogando o fino do basquete. Foi o cestinho do time e o cestinho da partida com 28 pontos. Um aproveitamento de 60% das bolas de quadra para Jordan Poole. Isso é bastante, visto que esse não é um jogador de garrafão. Não é um jogador que arremessa perto do aro. É um jogador que geralmente arremessa de muito longe do aro. Mesmo assim, como vocês bem disseram, o Suns muito consistente. Uma defesa para cima do Curry ontem muito boa. Eu acho que o trabalho do Mikal Bridges na defesa do Suns, cara, é algo a se ressaltar muito nessa temporada. Já era um bom defensor na temporada passada. Essa temporada ele tá melhor ainda. Ele tá conseguindo marcar muito bem do perímetro. Eu diria que é o caro show do nosso Phoenix Suns, o Mikal Bridges. E tem mostrado, né, esse potencial defensivo muito forte nessa temporada. Vale ficar de olho dia 3, mais uma vez, outro jogo aguardadíssimo dessa temporada. E vamos ver, né? Acho que parece que no Oeste vão ser essas duas equipes que vão brigar lá em cima e o restante vai brigar pelo que sobrar da conferência, né? Acho que no Oeste, peraí... O terceiro lugar está com 4 vitórias a menos do que os dois, né? O Phoenix e o Golden State estão com 18 vitórias os dois. Então são 4. E o quarto lugar, que é o Dallas hoje, estão com 10 vitórias. São 8 de diferença. Assim, realmente a gente tá vendo despontar essas duas aí no Oeste, em compensação no Leste, tá muito no pau a pau ali, né? Eu só tenho uma dúvida sobre o Golden State, né? A gente fala muito da volta do Klay Thompson, né? Quero ver o Klay Thompson nesse time, espero que volte muito bem, fazendo o que sabe fazer. Mas quem teoricamente tem que sentar para ele voltar é o Jordan Poole, que está fazendo uma temporada muito boa, muito boa. Então, aguarde. E a dúvida que a gente tinha no começo, né? A gente sempre, quando falava de Warriors, falava, pô, será que vai entregar? Será que não vai? Tá entregando, né? Até agora tá. E vale lembrar que a gente fez uma enquete no nosso Instagram antes da temporada começar, porque o Jordan Poole já tinha tido um belo aproveitamento na pré-temporada, né? Nos 6 jogos de pré-temporada ele arrebentou, ele teve um aproveitamento espetacular, jogando muita bola, e a gente colocou lá, né? Se a galera acreditava que ele ia manter isso na temporada, e a maioria do pessoal que respondeu achou que não. Acho que tá todo mundo culpando a cara. Oi? Não podemos culpá-los. Não podemos culpá-los. Ninguém esperava tudo isso de Jordan Poole. Não é Michael Jordan, é apenas Jordan Poole.
Muito bem, feito este recap, agora sim vamos ao que interessa deste episódio, porque esse episódio é um episódio questionador, né? Questionador por quê, meu querido Mano Mixel? O que a gente vai questionar aqui neste episódio? Quais são as nossas questões a serem respondidas neste episódio? A gente vai questionar a confiabilidade de times que são conhecidos exatamente por não serem confiáveis. Já não querendo me adiantar a resposta que a gente tem que dar aqui. Já tem alguns times que passam na cabeça do ouvinte, né? Acho que tem bastante time não confiável aqui na NBA ao longo desses últimos anos, né? O meu time mesmo é um time que não dá para confiar, né? Não, mas eu diria que o seu time Rafa, entrega exatamente o que se espera dele. Que, infelizmente, para você, é pouco. Mas esse que a gente vai falar, eles têm uns momentos em que a gente acha que vai, mas geralmente eles acabam não indo, né? Enfim. O Kings até começou bem essa temporada, brigando ali na 6ª colocação, 6 vitórias, 4 derrotas, mas depois realmente ele entregou aquilo que a gente despontar, né? Em cima do pescoço ainda. Mas, Gabriel, de quem falaremos hoje que não podemos confiar ou que podemos confiar? Então, podemos ou não podemos, vamos falar especificamente de dois times. Vamos começar com quem? Pô, vamos começar então com aquele que está na 6ª colocação da Conferência Leste. Se o jogo, a liga acabasse hoje, estaria dentro dos playoffs. Direto, sem play-in. Direto, sem play-in ali, sem nada, que é Charlotte Hornets. Contra tudo e contra todos, né? Contra tudo e contra todos. Está com 13 vitórias e 10 derrotas. 6º lugar ali, muito próximo de Milwaukee Bucks, nosso atual campeão. Agora dá para fazer uma pergunta pragmática para vocês dois, é sim ou não, e depois a gente vai discutir. Van Mixel, dá para confiar no Charlotte Hornets? Não dá para confiar no Charlotte Hornets. Gabriel Spanger, que tem a 29ª pior defesa. Aliás, desculpa, a 24ª pior defesa da liga. Não dá para confiar num time que tem uma defesa tão ruim. Boa. Gabriel Spanger, dá para confiar em Charlotte Hornets? Cara, também vou na mesma linha que não dá para confiar em Charlotte Hornets. Acho que principalmente você fica na dependência da boa atuação de pouquíssimos jogadores, talvez um jogador, né? Então acho que isso é muito complicado de colocar um time que vai muito para frente confiando apenas em um e não tão no elenco como um todo. Acho que uma coisa que a gente pode dizer a favor deles, né? Eu concordo que é bem nessa linha, né? Eles confiam muito no Lamelo, mas é um time, um dos únicos 3 times até o presente momento que conseguiu vencer o Golden State. De forma inesperada, um jogo muito apertado, que foi até o finalzinho ali muito apertado, mas conseguiu ganhar do Golden State, conseguiu ali levar vantagem contra talvez a melhor defesa da liga. Foi eles que quebraram a sequência, se não me engano, de 9, 10 vitórias seguidas do Golden State, né? E aí... Não, vai lá. Só você comentou que o Charlotte tem a 26ª aqui, puxando aqui, pior defesa, né? 26ª melhor defesa, né? Mas eles estão no top 5, é o 5º time no ataque, né? Eles são quase A gente falou semana passada do Hawks, né? Que tinha um dos ataques mais fortes e uma defesa extremamente lá embaixo. Eles são quase um yin e yang aí, né? Tipo, quase um bem e mal, né? A mesma forma como eles têm o 5º melhor ataque da liga inteira, eles têm a 5ª pior defesa, e praticamente quando você pega o net rating, né? Que é tipo o quanto eles conseguem sobressair ou não em termos de ataque e defesa, eles estão zerados. Então, tipo assim, se você for pegar o offensive rating, né, a nota ofensiva, diminuir a nota defensiva do Hornets é praticamente 0. Eles praticamente pontuam 111 pontos a cada 100 posses de bola, só que eles deixam o adversário pontuar 111 pontos também a cada 100 posses de bola. Então, praticamente, você não tem diferencial.
Mas Exato, né? Time zerado. Se você costuma apostar dinheiro, vá no jogo dos Hornets e aposte que os dois times farão muitos pontos. A chance de você errar é baixa. Baixa, exato, é baixa. Fato. E a chance de ter mais de 111 pontos é altíssima. Mas acho que assim, fazendo um contraponto, acho que o primeiro contraponto que o Mano Mixel trouxe de ter vencido o Warriors é um bom contraponto, cara. É difícil ganhar desse Warriors, é difícil passar por essa defesa do Warriors. E um outro contraponto que eu queria fazer é, eu não sei se dá para confiar no Hornets para ficar em sexto, mas eu acho que dá para confiar no Hornets para brigar pelo play-in. Eu acho que isso dá. Também acho, só não consigo achar isso um bom resultado. Ficar em 10º numa liga que tem 15 times. Mas talvez o que você estava esperando do time, né? Às vezes esperavam tão abaixo que, pelo menos na nossa lista, a gente tinha colocado ali na rabeira do play-in, né, cara? Tava ali de 11º, alguma coisa desse tipo. Eu acho que é um time que pode brigar do sétimo, 8º lugar do leste. Eu concordo, acho que pode sim. É que até para usar o próprio contraponto que eu trouxe, né? Quando você fala de um time que ganhou de quem até ontem era a melhor campanha da NBA e agora está empatado com o Suns na melhor campanha, você fala, pô, esse time não vai ficar em 8º, esse time não vai ficar em 9º, esse time pode, por mais que a vitória possa ter sido ali, a NBA tem muito disso, né? Às vezes times lá de baixo acabam ganhando um jogo do time lá de cima, né? Relativamente, quando a gente olha para o playoff, mais playoffs terminam com vitórias dos dois lados do que com varridas, né? Porque exatamente é um jogo que propicia isso. Eu esperava, acho que daria talvez para esperar mais, né? Mas realmente é um time que não tem a consistência de ter sempre aquela atuação concentrada, de defensivamente conseguir bem, como foi naquele jogo. Acho que você deu 104 pontos, 102 pontos, se eu não me engano, para o Golden State, que é um time que costuma pontuar bem. Então, assim, mas ele não tem essa consistência em todos os jogos. Então, por isso que, para mim, quando a gente fala de dá ou não dá para confiar, não dá para confiar. Eu acho que assim, é um time que, na minha visão, claramente melhorou da temporada passada, minha visão, principalmente porque dois jogadores melhoraram muito de uma temporada para outra. Inclusive, um deles é fortíssimo candidato a Most Improved Player of the Year, ou seja, o jogador que mais melhorou de uma temporada para outra, que é o Miles Bridges. O Miles Bridges sai de uma temporada do ano passado marcando uma média de 12,7 pontos por jogo, e esse ano já tem quase 20 pontos por jogo de média. Não só ele melhorou a pontuação, mas a forma como ele pontua. O Miles Bridges ano passado era aquele cara que toda semana ele estava no top 10 da NBA, nas top 10 jogadas, porque do nada ele mandava uma enterrada maluca ou uma ponte aérea maluca que alguém dava para ele e ele estava no top 10. Esse ano não, além de continuar dando as enterradas de top 10 de jogadas da semana, ele está matando bola de 3 também. Ele está infiltrando, ele está criando a própria jogada dele, ele cria o próprio arremesso. Então, acho que é um cara que evoluiu absurdamente, está ajudando muito esse time do Hornets. E o outro, né? A gente não podia deixar de falar de dois, na verdade, caras que são hype da NBA como um todo, né? Primeiro, o LaMelo Ball, o melhor dos irmãos Ball, que não só melhorou, né, tudo que já tinha do seu primeiro ano de NBA, mas, cara, vem arremessando para 3 também, cara, arremessando de muito longe, matando bola, ele continua com uma bela visão de jogo. Acho que para mim ele tem a mesma, ou sei lá se eu posso dizer a mesma, mas muito parecida a qualidade do irmão dele, do Lonzo Ball. Ele sabe se movimentar bem em quadra e jogar, né, muito bem, passar muito bem para encontrar os companheiros em boas posições. E o último jogador que eu não poderia deixar de destacar, o jogador mais bonito da NBA, Kelly Oubre Jr., que veio do nosso querido Golden State Warriors para o Charlotte Hornets, e em alguns jogos tem ajudado, sim, o Hornets com performances muito boas a encaixar vitórias aí que muitas vezes eram imagináveis. Inclusive, essa própria vitória contra o Golden State, em que ele provou a lei do ex, né? Lei do ex ali atuou e ele botou o Golden State junto com o time do Hornets para mamar.
O Lavar Ball falou que nesta temporada um dos filhos dele ia ganhar um anel, né? Acho que tá meio difícil, né? Só se for o Lonzo. Eu acho. Só se for o Lonzo. Ele tá comentando alguma coisa de fazer um super time com os 3 irmãos, né, cara? Que doideira. Nossa, esse Big Three ia ser... Porque o LiAngelo tá jogando a J-League, né? O LiAngelo joga a J-League pelo time do Charlotte, né? O time do Charlotte da J-League, ele joga lá. Mas ele para mim, é o pior dos 3, assim. Então, mas... Diga. Não, eu só ia comentar da sequência, né? Você olha o histórico, né, dos últimos jogos do Hornets, ele vem numa sequência de 2 derrotas, só que dos últimos 10 jogos foram 7 vitórias e 3 derrotas, né? Acho que ajuda a pontuar aí essa questão da melhora de alguns jogadores que têm contribuído aí nessas vitórias, talvez não esperadas, mas vindo aí para colaborar para o time. E eles têm uma sequência dura agora, né? Milwaukee, Hawks, né? Atlanta Hawks, e depois 2 jogos contra o Philadelphia. Então são 4 jogos aí na Conferência Leste, bem pesados. Depois eles pegam a mamata do Sacramento Kings. Vou criar polêmica. Achei que você ia falar Detroit Pistons, cara. Não. Muito bem, acho que chegamos a um consenso que não dá para confiar no Hornets em 6º, né? Ou em 5º, mas dá para confiar no Hornets indo para play-in, certo? Dá para confiar no Hornets indo para play-in. Acho que tem grandes chances de estar lá. E foi nosso palpite inicial, hein? Foi. E para você que está nos ouvindo, se você quer assistir um jogo de basquete bem engraçado e bem legal, assistam os jogos do Charlotte Hornets. São verdadeiras peladas basquetebolísticas e geralmente são jogos mais cedos, tá? Os jogos do Charlotte não são jogos tão tardes na programação da NBA. Dá para assistir com tranquilidade. Se você precisar acordar cedo no outro dia, dá para encaixar ali uma abelhinha na sua programação noturna. Ainda mais que agora acabou o horário de verão deles lá, né? São 2 horas de diferença pra gente, então jogos começando igual o do Golden State, mais de meia-noite. Não, esse aí foi pesado. E um adendo aqui para metade masculina que acompanha esse jogo, as cheerleaders do Charlotte estão entre as mais bonitas da NBA, fica aqui minha opinião. Bom, acho que essa parte eu e o meu Gabriel, a gente não prestamos tanta atenção, né? Se você tá falando, eu acredito, cara. As respectivas esposas estão aí do lado enquanto vocês gravam? Tá longe, mas não pode ouvir. Muito bem, muito bem. Agora, Gabriel Spangler começou com Charlotte Hornets. Mano, Mixel, quem será o outro time que iremos falar se dá ou não para confiar? Esse aqui é polêmico, esse aqui gera muitos frissons, eu acho, na população brasileira aí. Um dos times que, na minha opinião, tem um dos logotipos mais legais da NBA. O Minnesota Timberwolves, os lobinhos de Minnesota. Talvez lobinhos eles não gostassem de saber que eu chamo eles assim, mas digo mais, para mim tem uma das camisetas mais bonitas da NBA, que é aquela camiseta verde deles, cara, muito louca. Aquela verde marca-texto, né? Chama bem a atenção. Muito bem, vou fazer a mesma pergunta pragmática para Vossa Senhoria. Só pegar aqui. O Minnesota está em 7º lugar atualmente no Oeste, com 11 vitórias e 10 derrotas, 52% de aproveitamento até o momento. Vou começar agora com Gabriel Spangler. Gabriel Spangler, dá para confiar no Minnesota Timberwolves em 7º lugar deste Oeste? Eu acho que vai um pouco na mesma linha de que a gente falou de Hornets, né? Talvez não confiar até o final da temporada em 7º, mandando ali, mas talvez play-in um pouco mais baixo ali, 10º, brigando alguma coisa desse sentido. Vem de 2 vitórias, ao contrário do Hornets que a gente acabou de falar. Também ganhou 7 jogos dos últimos 10. Só que a gente tem aquela constância ou não constância do Big Three do Minnesota, né? Com
D'Angelo Russell, o Anthony Edwards tem feito algumas partidas muito diferenciadas, tem jogado muito, e o Karl Anthony Towns, né, também a gente depende muito desses três caras que podem manter a consistência ou não, né? Acho que essa que é a maior dúvida. Mas quando você pega os três, tirando o D'Angelo Russell, que está com 19,4 pontos por jogo, os outros dois acima de 20. São caras que pontuam bastante, né? E podem contribuir aí na questão de pontuação e trazer as vitórias, mas acho que ainda fica um pouco dessa, será que vai manter até o final da temporada? São muitos jogos ainda para acontecer. Eu gosto mais do Minnesota do que do Charlotte Hornets. Eu acho que tem 3 bons jogadores, né? Eu acho que esse ponto do Gabriel é muito interessante. Poxa, você tem 3 jogadores que juntos costumam combinar para 60 pontos por jogo. Isso é coisa pra caramba. É muita coisa. Sim. E tem mais um cara que eu gosto lá, que é o Patrick Beverley, que veio do Los Angeles Clippers. Que é um bom marcador, na minha opinião, e consegue fazer boas contribuições para o time de maneira geral. Então a gente está falando ali de 4 jogadores que eu acho 3 realmente bons, D'Angelo Russell, Anthony Edwards e Karl Anthony Towns. E eu colocaria o Patrick Beverley como um jogador interessante também. Eu acho, não sei se irá, né? É difícil, né? Porque talvez a pergunta que a gente queira responder aqui é exatamente essa, se ele é confiável ou não. Mas esse é um time que eu acho que dá para considerar que ele poderia talvez conseguir ali um cestinho, um quintinho ali para talvez ir direto. Eu acho mais provável ele fazer isso e chegar lá do que o Hornets para comparar com outro time que a gente falou. Cara, assim, esse time, ele me ilude muitas vezes. Eu acho... ele me ilude, ele ilude meu coração, assim. Eu acho o Karl Anthony Towns, cara, uma joia, assim. Esse cara, ele é absurdo de bom. Cara, é um pivô que é ágil, que arremessa de longe, que tem um bom jogo de pés, que tem uma boa leitura de garrafão, que tem explosão pra caramba. Eu comparo muito ele com o Anthony Davis, assim, eu acho que ele para mim, ele ainda é melhor que o Anthony Davis, porque ele é um pouco mais alto e ele joga em posições que o Anthony Davis não consegue jogar. E eu acho o Anthony Edwards, cara, também, segundo ano desse moleque, cara. Segundo ano, e esse cara tem uma performance espetacular também. Não só em pontos, em explosão, em criação de jogadas, só que, como a gente falou, é um time que depende muito desses dois e mais o D'Angelo Russell em noites inspiradas. E a gente já viu, né, cara? Times que dependem de D'Angelo Russell, pô, não dá para confiar tanto, entendeu? Assim, pô, não, mas o cara foi bem no Nets, antes do Nets montar todo esse elenco super milionário que tem, de bons jogadores e tudo mais. Foi, mas, cara, o D'Angelo Russell não é o cara que você vai confiar a bola no último lance do jogo e achar que ele vai matar a bola. Né? Então, assim, eu acho que é um time que, em termos de talento, eu concordo com o Mano Mixo. Para mim, comparando os dois elencos, cara, eu apostaria minhas fichas no Minnesota. Pô, você tem um pivô versátil que joga muita bola. Você tem um ala pivô, ou um ala, que é o Anthony Edwards, também, que tem uma explosão e pode jogar em várias posições de quadra. Tem o D'Lo, né, o D'Angelo Russell, que é um bom armador, um cara que consegue armar bem, arremessar bem. Você tem o Beverly, você tem Malik Beasley. Então, assim, você tem um elenco, ou um time titular, pelo menos, que dá para confiar, que você consegue, né, enxergar um futuro. O que eu acho do Wolves, assim como eu acho do meu Kings, é que falta repertório, falta jogada, falta pensar mais, falta trabalhar mais essa bola, falta girar melhor. Eles têm hoje a quinta melhor defesa da liga, sexta melhor defesa da liga. Até que ponto isso vai conseguir se sustentar? Eu não sei. Um pouco antes dessa sequência de 6 vitórias em 8 jogos, eles tinham 9 derrotas seguidas. Eu ia falar disso, né? É um time que parece que ele liga e desliga, porque ele começa muito bem,
começa muito bem, ele começa 3-1, né, nos 4 primeiros jogos, com uma vitória contra o Bucks. Tudo bem que o Bucks oscilou muito, mas, pô, ganharam dos atuais campeões, né? É um time de muito respeito. De repente, o time começa a perder, perde de Nuggets, perde de Orlando Magic, perde de Clippers 2 vezes, perde do Grizzlies, perde de Warriors, volta a ganhar do Lakers, né, que também é outro que é difícil de saber se dá para confiar ou não. Inclusive, aqui nesse momento, o D'Angelo Russell fica fora contundido por algumas partidas, né? Então isso também aqui acaba desempenhando um papel. E agora, de repente, parece que ligou de novo e tá ganhando, e tá subindo, e tá escalando de novo a tabela. Inclusive, algumas vitórias contra times que são bons. Acabou de ganhar do Sixers de 121-120. Ganhou do Heat, enfim. É um time que parece que oscila muito, e assim, a oscilação não é jogo a jogo, de repente desligou, e aí sai perdendo. Essa sequência, né? Pode jogar montanha russa, né? O cara vai subindo, cai. Exato. É uma oscilação consistente, talvez. E é muito engraçado que parece que eles realmente sofrem psicologicamente com isso, assim, porque eu lembro que quando começou essa sequência das 9 derrotas, uma das entrevistas do Karl Anthony Towns, ele falou, cara, eu já vivi esse filme aqui em Minnesota. Eu sei como é. Quando a gente começa a perder muito. E ele fala, a gente tem que reverter isso logo, porque senão a gente vai ser igual ao ano passado, vai ser igual às últimas temporadas em que a gente começa a perder e a gente não consegue sair do buraco. Depois dessa entrevista, eles ainda perderam várias partidas em sequência, só que depois se recuperaram. É muito estranho isso nesse time. É tão estranho que, reparem mais um fato aqui. Em casa, eles estão 7-6. E fora de casa, eles estão 4-4. Na prática, isso significa que tanto faz para eles jogar em casa ou fora, que é basicamente, seja onde eles jogarem, é jogar uma moeda para cima, se der cara eles ganham, se der coroa eles perdem. Entendeu? É um negócio meio difícil de explicar, realmente. Vale lembrar que é um time que tem jogadores como os que a gente falou aqui. Não, e se você olhar, né, olhando para a Conferência Oeste, vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois. O Minnesota é pior do que Kings? Certamente que não. É pior do que o OKC? Certamente que não. Não. É pior do que o Spurs? Com certeza não. Não. Então, é pior Você do não vai que perguntar se é pior que o Rockets? eu ia falar isso agora. É pior do que o Rockets? O Rockets é aí essa é a dúvida. Então, hoje, ó, cravem aí, ó. 1º de dezembro, 4ª vitória seguida do Foguetão. Que é isso? Foguetão agora. Esse não tem ré, rapaz. Então, assim, você tem pelo menos 4 dos 15 times da conferência que não são melhores que eles, cara. Então, tipo assim, em teoria, esses caras deveriam ter tudo para brigar para play-in. Só que a gente vê toda vez isso. É um sobe e desce, é um time que oscila demais, é um time que psicologicamente sofre muito nas derrotas. Então, assim, é difícil entender esse time, né? O que vai ser esse futuro? Eu sinceramente, não... Eu confio, se for pensar assim, eu confio mais no Hornets, apesar do elenco, do que eu confio no Timberwolves. Entendi. Não, eu acho que você não está errado, até porque quando a gente fala desses dois aqui, acho que não tem certo e errado. Eu adicionaria aqui que tem pelo menos mais 2 times que a gente não citou aqui, que eu acho que também são piores, que é o Pelicans e o Blazers. E olha, é que aqui a gente vai entrar num terreno de alguns times que tem alguns jogadores que é difícil de comparar aqui com o mesmo Timberwolves tendo bons times. Por exemplo, o Nuggets. O Nuggets é muito o Jokic. Eu acho que sem o Jokic, colocando um pivô normal, talvez no papel eu seja Timberwolves, né? E essa temporada está muito clara isso. Exato. Essa temporada está muito clara. Dallas sem Luka Doncic, talvez eu fosse Timberwolves também. E cara, assim, o que você falou, o Nuggets ainda tem oscilado muito, mas o Mavericks está em 4º. Né? Tudo bem que aqui está bem embaralhado nesse pedaço da tabela, tudo pode acontecer a qualquer momento. A diferença é muito pequena no Oeste. Está parecendo um campeonato brasileiro. Cara.
Tá parecendo o Campeonato Brasileiro. Nivelado, só que nivelado por baixo. O Oeste está nivelado por baixo esse ano. Polêmica. Muito bem, acho que cobrimos bem o Timberwolves. Vale lembrar, para quem está ouvindo a gente não acompanhou a pré-temporada, o Timberwolves, eles demitiram o gerente de operações / general manager bem no comecinho da temporada, o Glenn Rosas, e foi algo que foi impactante. O Karl Anthony Towns meteu o famoso WTF no Twitter, né? Não vou nem fazer a tradução aí, você pesquise na sua casa o que é WTF, 3 pontinhos no Twitter, porque ninguém entendeu a demissão do cara no começo da temporada. Tipo assim, era a primeira semana de temporada, esse cara, não era nem a primeira semana, um pouquinho antes da primeira semana, os caras demitiram sem qualquer razão. Então, assim, é um time meio bagunçado, me lembra o New York Knicks até muito pouco tempo atrás, que também era uma bagunça generalizada, e o Timberwolves, que há muito tempo não briga, né? Desde a era Garnett, né? Kevin Garnett, monstro, não briga por nada nessa Conferência Oeste. Já teve Jimmy Butler, já teve Andrew Wiggins, já teve Derrick Rose, já teve Tom Thibodeau lá como técnico e não conseguiu fazer muita coisa. Então, é um time que não sei se dá para confiar tanto, não. Muito bem. Mais algum ponto sobre os lobinhos do Oeste, como diria o Mano Mix? Acho que não. Acho que a gente cobriu bem, né? Inconstâncias, sobe e desce, montanha-russa. Vamos ver até onde vai. Só fica aqui uma provocação. Eu vou fazer uma análise de correlação entre as boas e más fases do Timberwolves com as fases da Lua, porque, como sabemos, lobos são influenciados pelas fases da Lua e talvez isso explique um time tão de fase assim. Vou dar uma olhadinha nisso. Quando a Lua é crescente, provavelmente eles jogam bem, quando a Lua é minguante, provavelmente eles jogam mal. Faz todo sentido agora. Pode ser. Cara, esse foi... Pode ser a teoria. Profundo. E se no próximo programa eu não estiver aqui, é porque Rafael Medeiros me demitiu depois dessa colocação. Jamais faria isso com Vossa Senhoria. Inclusive, o próximo programa, acho que vai ter surpresa aqui. Vamos ter convidado especial para falar do melhor time da Conferência Oeste, o Sacramento Kings. Bom. Sacramento Kings na lista. Muito bom. Muito bem, meus amigos. Vamos chegando ao finalzinho desse nosso episódio. Acho que, na cabeça de vocês, mais algum time que provoque este questionamento do dá para confiar ou não na temporada até o momento? Acho que um time que passa pela cabeça quando a gente olha, dá para confiar ou não, que a gente estava até comentando, por exemplo, o Memphis Grizzlies, né? É um dos times, acho que a gente pode até comentar de outro que a gente tinha colocado, né? E acho que principalmente Memphis pode sofrer ainda mais agora com lesão de Ja Morant, que vai ficar um tempo fora, né, cara? O Rafa, e acho que todo mundo extremamente fã desse cara, né? Que você vê um basquete completamente plástico, acrobático, fazendo sempre nos highlights aí da NBA, né, cara? Até é muito bom ver esse cara jogar, mas ainda mais com essa lesão dele, vai sofrer muito. Acho que o time deve sofrer aí. Hoje tá em quinto colocado. Quinto lugar do Oeste. E vem de duas vitórias que ninguém acreditava que eles iam ganhar sem o Ja Morant. Cara, mas ano passado já tinha sido super decisivo na bolha também. Dillon Brooks, o canadense, jogando muita bola mesmo. Acho que esse time não é tão profundo. O Ja Morant vai fazer muita falta, muita mesmo. Para mim, ele vinha para um ano de All-Star, primeiro ano de All-Star dele. Tava torcendo demais para que isso acontecesse. Mas pena. Você tem algumas partidas que o JJJ faz alguma coisa lá, né? Jaren Jackson Jr. aqui, né? Mas o JJJ jogou muito bem ontem, muito bem mesmo. Dos últimos jogos, assim, pelo que eu tenho acompanhado também, tem feito partidas muito boas. Eles ganharam do Raptors ontem até com uma certa autoridade e com o JJJ botando o time do Raptors no bolso, assim.
infiltrando muito fácil na defesa, cravando em cima dos caras. É a esperança para esse time. Se o JJJ jogar bem, é uma boa. Dá para puxar um pouco para cima, talvez, né? Eu adicionaria aqui um time que a gente acabou nem falando quando a gente estava fazendo o briefing do episódio, que é o Boston Celtics, que é um time que, putz, dava para esperar bem mais deles, mas parece que eles não conseguem se entender lá, gostam de uma treta interna. E, putz, teoricamente, por elenco, era para estar brigando por mando de quadra lá, nos 4 primeiros, mas no momento está em 10º ou 11º na conferência, com 11º. vários momentos muito duvidosos, assim. Eu acho que é um time que, assim, sinceramente, se esse time não chegar nem em play-in, É para desmontar, né? É para fazer rebuild mesmo. Tá, porque Eu era gosto time para pegar mando de quadra. Depois daquela polêmica super aberta, né, da galera falando nas entrevistas que, pô, tá difícil, eu quero jogar basquete. Acho que teve 1 ou 2 jogos que entrosou, ganhou ali, mas, cara, já voltou de novo, né, cara? Foi difícil. A situação é bem difícil. O Willie Udoka, o técnico, parece que não conseguiu consertar o vestiário. Não conseguiu que botar os influencia caras. muito, né, cara? E mesmo quando você pega os jogos em que teoricamente houve uma sobrevida, como por exemplo contra o Lakers, dá para ficar na dúvida se é uma sobrevida do Boston ou se é uma continuidade do calvário do Lakers, entendeu? É difícil. Acho que foi boa recapitulação aí, Mix. Eu realmente nem tinha parado para pensar no Celtics, mas o Celtics faz uma campanha, na minha visão, decepcionante. Decepcionante. A gente falou da falta de repertório do Wolves. Cara, a falta de repertório do Celtics é absurda. É um jogo de isolation muito grande com o Jason Tatum e Jaylen Brown. Basicamente é só isso que o time sabe fazer. E aí, quando esses dois não vão bem, cara, esquece. Você tem um Al Horford lá tentando trazer o time para jogar junto, mas não é o que tem acontecido. É isso aí. Meu time aqui da confia ou não, se dá para confiar ou não, é o nosso querido New York Knicks, o nosso parceiro Ale Gold lá do Gold BR. Cara, Nicão tá mais ou menos aí na tabela, né? Perdeu ontem num jogo disputadíssimo na Barclays Arena para o Brooklyn Nets, né? Casa do Brooklyn Nets. O Knicks está em 7º. E acho que o Knicks, para mim, tem os mesmos problemas do ano passado. É uma defesa muito boa. Ontem, por vários momentos, inclusive, o Julius Randle, na minha opinião, marcou muito bem o Kevin Durant. Conseguiu anular o Kevin Durant em vários momentos no jogo. Porém, um ataque... mano, se a gente até brincou aqui, parece o ataque do Corinthians, né? Em vários momentos ali, aquele ataque para fazer o ponto é sofrido, é um negócio realmente na raça. Julius Randle brigando pra caramba, e acho que o Knicks tem alguns pontos a repensar, né? O Thibodeau essa semana declarou que o Kemba Walker vai sair da rotação, saiu ontem. Para vocês terem uma ideia, o Kemba Walker virou o 4º armador do time. 4ª opção de armação para o time. Titular ontem foi o Alec Burks, que jogou muito bem mais uma vez, o cara tem jogado muito bem mesmo. Reserva, Derrick Rose. Terceiro reserva, Emmanuel Quickley, o segundo anista. E 4º reserva, aí sim, Kemba Walker. Vale lembrar que o Knicks tirou o Kemba do Boston, ele era free agent, e trouxe por uma grana alta nessa última free agent. Então, assim, vale repensar as escolhas do Knicks. Fournier ontem foi bem, jogou bem, matou uma bola de 3 no finalzinho do jogo, espetacular. Quase levou o jogo para... Deu a vitória, inclusive, para o Knicks no finalzinho do jogo. Arremessou uma bola do meio da quadra, a bola bateu no aro. Mas, cara, acho que... Eu não sei se dá para confiar tanto no Knicks. Acho que vai brigar mais uma vez ali para ficar do meio para baixo da tabela do leste. Mas acho que vale repensar muito nesse time, principalmente ofensivamente.
E o Kemba que jogou, né, se não me engano, foi no high school, no college, né, na parte do New York, Em Nova York. em Nova York, que estaria voltando para casa, né, toda aquela expectativa muito grande, e igual você falou, foi uma grana violenta aqui para trazer ele, né, E, cara, assim, né, uma expectativa muito grande. O Kemba é um cara que foi All-Star recentemente, né? A gente não tá falando de um cara que é, sei lá, veterano e que tá no final da carreira. A gente tá falando de um cara que é novo, que foi recentemente All-Star, mas que tá passando pela segunda equipe, né, depois do Boston aí, com atuações bem ruins, né? Não era confiável em Boston, o Brad Stevens, inclusive, não quis ele no elenco por conta disso, não está sendo bem aproveitado no Knicks. Acho que o que resta para ele é voltar para o Hornets, que foi onde ele jogou o melhor basquete da vida dele até o momento. Então, complicado. Muito bem, meus amigos. Destaques finais deste episódio para essa dupla maravilhosa. Destaques finais, acho que vou reprisar o meu destaque final da última, que daqui a 3 dias tem de novo Suns e Golden State, eu acho. E agora Golden State vem com sede de vingança, brinquedinho assassino, quer fazer vítimas. Aguardemos para ver se terá sucesso. Aguardemos, esse aí é muito esperado e acho que só... Cara, talvez não seja vai pelo lado do Suns muito querendo ver o jogar, mas pode fazer história amanhã, no caso, contra o Pistons, quebrando o recorde da franquia, né? Acho que o basquete do Suns é muito bacana de se ver jogar. O do Detroit, cara, é bem complicado, parece aquela correria demais, mas só ficar de olho para ver se realmente ele vai garantir essa quebra, que muito provavelmente vai. Muito bom. Meu destaque, eu tenho 2 destaques finais. Primeiro, faz tempo que a gente não fala isso. Galera, somos o Ed3, podcast de basquete dedicado à NBA. Sigam a gente, escutem a gente no seu agregador de podcast preferido, na sua plataforma de distribuição de áudio, no YouTube, no Instagram. Estamos em todas as redes sociais aí, escutem a gente. E também, né, como a gente tinha falado no último episódio, soltamos o spin-off aqui do Ed3, né? Mais um podcast da nossa central produtiva aqui de podcasts. Recentemente soltamos um podcast no auge para falar de futebol e para falar de futebol, né, dos melhores elencos de futebol de todos os tempos, de todos os clubes desse Brasilzão e desse mundão. Iniciamos o episódio de estreia falando do melhor Goiás Esporte Clube de todos os tempos. Um episódio extremamente divertido, vale a pena você ouvir. Quem quiser, só procurar lá no Auge Podcast, tanto no seu agregador preferido também quanto no YouTube. Fica a dica aí também de mais um podcast das organizações Ed3. Quase uma Essa você organização montou longe Tabajara. também, cara. Essa eu entreguei a idade também. Essa você entregou também, Rafa. Muito bem, meus amigos. Este foi mais um episódio do Ed3. Fiquem bem, um grande abraço e é isso aí. Valeu. Valeu, até mais.